Boa noite. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a primeira aula de conhecimentos pedagógicos, pensando numa banca VUNESP. E eu vou te falar, tá? Quem é bom de VUNESP, faz qualquer prova, tá? Se você consegue encarar uma prova da VUNESP, não tem banca mais que te segure. Porque as outras bancas, em nível de dificuldade, elas não são páreo para a VUNESP. O problema das bancas menores é que, mesmo com provas menos difíceis, a gente encontra questões confusas. Na VUNESP, não. Na VUNESP, você vai encontrar questões que exigem conhecimento. A Ana Flávia está perguntando, hoje é só educação infantil, Ana Flávia, mas mesmo quem vai prestar... Caroline, estava pensando na Avança, viu, na hora que eu estava falando. Mesmo quem vai prestar fundamental, é importantíssima essa aula. Por quê? Porque os autores, né, eles têm uma linha de raciocínio, tanto para o fundamental como para o infantil, que é a mesma. Então, o que vai acontecer hoje? Vocês vão perceber que 2 obras que eu vou abordar, elas parecem mais talhadas à educação infantil. Mas quem vai prestar Fundamental 1 precisa conhecer. Acabou nada, Kelly. Aí, nós vamos fazer agora o vinhedo também. Pode fazer, Ana Flávia, Fundamental 2, Fundamental 1, a base teórica da pedagogia é a mesma. Tá? É construtivismo, e é muito importante que vocês tenham contato com os vários autores. Por exemplo, hoje eu vou falar de Vallon. Vou falar de Vallon, e Vallon cai no Fundamental 1, no Fundamental 2, no infantil. Eu também, né, Kelly? Prefiro VUNESP. Quem gosta de estudar prefere VUNESP. A IDEPAC, Avança, qualquer outra banca menor, a gente passa por experiências de provas com questões que confundem. E isso não é legal. Principalmente para quem estuda, para quem está se preparando, você quer uma coisa clara, que exija conhecimento. Hoje a gente vai falar de linguagens. Então, vamos pensar primeiro o que é linguagens. Então, acompanhe esse raciocínio meu aqui. A gente pensa, né? O ser humano pensa. A maneira como eu comunico o que eu penso é sempre através de uma linguagem. O que eu estou falando? Eu estou falando que eu posso escrever, eu posso desenhar, eu posso mandar um coraçãozinho para você, joinha. Isso são linguagens. Tá? Você entende linguagens. Você não pode pegar o meu pensamento. Você não sabe o que eu estou pensando, está aqui. Mas aí eu vejo uma conhecida aqui, e aí eu faço, olha aqui, ó, gente, olha o coraçãozinho brilhando que eu mandei. Isso é linguagem não verbal, mas é linguagem. Por que é linguagem? Porque a linguagem é o que eu uso para comunicar qualquer coisa. Então, a gente pensa, e quando a gente vai transmitir o que a gente pensou para o outro, a gente tem que usar algum tipo de linguagem. Tá? Pode ser esse coraçãozinho. A gente vai fazer bastante teste de concurso hoje. E aí, você leu a pergunta lá, aí você manda uma dessa aqui, ó. Eu sei o que você está pensando. Aí você acerta, eu posso mandar um desse aqui. Aí você acerta muito, eu mando um desse aqui para você. Tudo é linguagem. Toda expressão daquilo que a gente pensa é uma linguagem. Então, um desenho também é uma linguagem. Esse é o tema mais amplo da aula de hoje. Porque a escola, ela vai dar para o aluno essa ferramenta da linguagem. Ele vai aprender a ler, a escrever, desenhar, fazer teatro, dramatizar, cantar, dançar. Linguagens, tudo linguagens.
para comunicar. A função da linguagem é comunicar. Vou apresentar os slides e aí fica um pouco mais claro tudo isso, né? A gente vai trabalhar com vários autores agora, e com esses vários autores, de certa forma, eles já são conhecidos de vocês. Por exemplo, é difícil um professor que nunca tenha ouvido falar nesse livro, As 100 Linguagens da Criança. É um livro fascinante, são 2 volumosos, né? 2 volumes grandes para a gente ler. E o que é 100 Linguagens da Criança, né? É a experiência Reggio Emília, a experiência de educação infantil na Itália, que mostra as várias maneiras como uma criança se expressa, como ela se comunica. A ideia da palavra 100, número 100, é claro que é só pela força, né, simbólica. Ninguém sabe se são 100 linguagens, se são 90 ou se são 120. O título do livro que é esse. O que Eduardes quer colocar é que a criança tem muitas linguagens e que a escola precisa estar atenta para as várias formas de expressão da criança. É disso que fala o livro. O outro livro, que também foi selecionado para comentarmos hoje aqui, Universo na Sala de Aula. O Universo na Sala de Aula é um livro que fala sobre a pedagogia de projetos. O que é a pedagogia de projetos? É a gente construir o nosso currículo, o nosso plano de trabalho a partir de projetos. Veja, os conteúdos eles serão selecionados de acordo com os projetos. Claro que eu vou explicar cada um deles mais tranquilamente. O terceiro livro, A Didática do Ensino de Arte, ele fala que a arte, ela sempre tem que ter uma abordagem triangular. O que é uma abordagem triangular da arte? É a ideia que a arte tem que ser contextualizada, que a arte tem que ser apreciada e que a arte tem que ser produzida pela mesma pessoa. Então, quem aprende, né, a arte, quem lida com arte, tem que entender o contexto em que a obra foi produzida, tem que saber apreciar, seja pintura, escultura, música, dança, e tem que aprender a produzir arte. Nesse sentido amplo. Muito interessante essa ideia. Esse quarto livro aí, esse que chama Palavra de Professor, é a experiência Freinet. Você estudou isso lá na faculdade, né? Aquela ideia de uma educação mais prática, de um aprendizado a partir do trabalho. E, por último, uma obra clássica. Por isso que eu falei, né, aquela hora que você perguntou do Fundamental 2, essa cai em todos os concursos, que é a ideia do valor, uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. Isso aí é desde a educação infantil até o ensino médio. Então, vamos lá, gente, pensar de uma forma mais ampla nas linguagens. Eu falei no início do conceito de linguagem. A linguagem é uma forma de expressão e de comunicação. A gente expressa e comunica o que a gente pensa. Falando de educação infantil, e às vezes a gente está com aquela turminha tão pequenininha que nem falar fala ainda, a gente tem que lembrar que a comunicação da criança na educação infantil, ela não é só a fala.
né? A criança, ela traz várias formas de interagir com o mundo. E a pedagogia, o nosso trabalho na escola, tem que valorizar isso. Tem que reconhecer essa multiplicidade de linguagens. Porque cada criança é diferente. E cada uma delas traz várias formas de comunicação. E o professor precisa acolher todas essas formas. Então, cada aluno tem as suas peculiaridades e é preciso enxergá-lo nesse sentido. Para quê? Para promover uma educação que acolha a forma de expressão dele e possibilite que ele aprenda outras formas de expressão. Eu não sei se está indo bem, vocês não me dizem nada. Quem quiser dizer qualquer coisa, gente, só levantar a mão. Ah, que delícia, ó, dispositivo de vocês, gostei. Só levantar a mão se quiser falar e se quiser escrever, escreve no chat que eu vejo aqui. Porque a aula desse curso, né, para a VUNESP, ela está muito centrada em testes, tá? Para que a gente exercite uma certa velocidade no raciocínio que é necessária para uma prova dessas. As provas são longas, são cansativas, a leitura tem que ser atenta. E a gente tem que explorar isso desde já. Então, adiante aí, vamos lá. O livro que eu falei, né, que fala da abordagem Reggio Emília. Reggio Emília é o nome de um lugar, lá na Itália, onde se fez uma experiência de educação infantil que foi um sucesso. Porque as crianças, né, elas passam a se expressar de maneira muito ampla. E quando a gente fala em linguagem, o professor logo pensa, ler e escrever, falar. Gente, isso é o básico do básico. Quem daqui está na educação infantil sabe que vai muito além as formas de expressão da criança. E na Reggio Emília, eles valorizam imensamente as outras formas de expressão. O quê? Arte, movimento, brincadeira, exploração sensorial. Tudo isso é linguagem. Então, fala, escrita, é lógico que é linguagem. Mas as outras coisas também são. E o professor tem que estar atento qual é a forma de cada criança se comunicar. Porque isso é muito diversificado. Olha aqui esse mapa mental. Vocês fazem mapa mental quando estão estudando? É bom, viu, gente? É bom treinar essas coisas. Como é que faz um mapa mental? A gente primeiro pega e põe no centro da nossa folha qualquer o assunto. No caso, o nome do livro aqui. Mas você poderia fazer isso com qualquer tema. Avaliação, PPP, currículo, qualquer tema. E aí você puxa essas setinhas aqui, anotando o que é importante sobre cada um dos assuntos. Vamos ver como é que esse aqui está organizado. Qual que é a ideia central dessa obra? Gente, essa obra tem caído em tudo quanto é concurso, acho que há 6 anos, sem parar. Está em todos. Qual é a ideia? Que as crianças têm inteligências múltiplas. Você já ouviu essa expressão, né? E que a escola tradicional só valoriza um tipo de inteligência. Eu tirava nota boa na escola, por quê? Porque eu gosto de ler, eu tenho letra bonita, eu faço lição. E isso a escola valoriza. Sou educadinha. A escola valoriza essa linguagem. Quem lê livros.
as outras. E quem joga bola? A escola que eu estudava não tinha valor, não, quem joga bola. Que era valorizada era só a inteligência acadêmica. Sorte minha e azar de muitos. Então, veja, uma criança hoje que tem uma habilidade para dança, uma inteligência espacial, para esporte, pintura, ela tem que ter oportunidade dentro da escola para explorar isso. Desde muito cedo. Veja que uma coisa que falta muito no nosso mundo é gente criativa. Por quê? Porque a gente vem de uma escola que nunca valorizou a criatividade. Aliás, uma coisa que eu escutava muito quando eu era estudante de escola pública era não inventa, não se mexe em time que está ganhando. Então, tudo tinha que ser feito dentro do padrão que a escola tradicional valorizava. Então, a ideia desse livro é: isso prejudica um grande número de crianças que têm outras inteligências, outras habilidades. Você pode ser um gênio, mas na hora de trocar o pneu, você precisa do borracheiro que sabe trocar o pneu. A sua genialidade, o seu doutorado, talvez não resolvam o problema do pneu furado. Então, inteligência é capacidade de resolver problema. Do que esse livro fala, então, que o que tem que valorizar é toda forma de expressão e a criatividade. A escola tem que valorizar isso. Então, a escola tem que entender que a arte, o esporte, a música é tão importante quanto a leitura e a escrita e a matemática. Porque as pessoas, elas são um todo. Se existem tantas formas de expressão, se a gente pode imaginar que são 100 formas de expressão, 100 linguagens, é muito importante que a escola esteja atenta a isso e valorize. Sabe aquele aluno que desenha bem? Isso é especial. Tão especial quanto aquele aluno que escreve bem. Porque o que escreve bem, ele está com a vida ganha na escola. Já o que desenha, depende do olhar do educador, ser mais ou menos interessado nisso. E aí, o que joga bola, o que canta, o que dança. Entenderam já, né? São várias formas de inteligência que têm que ser valorizadas. Vamos tentar fazer uma questão para ver se ficou claro a ideia dessa obra. Para fazer a questão, eu vou pedir que vocês tentem responder, pode ser no chat, você coloca só lá o número 1 e a letra que você escolheu. E se quiser falar, se quiser perguntar, à vontade, tá? O Tratado da Abordagem de Educação Infantil de Reggio Emília. Os organizadores do livro As 100 Linguagens da Criança afirmam que Reggio Emília é uma cidade no nordeste da Itália cujo sistema municipal de educação para a primeira infância tornou-se reconhecido e aclamado como um dos melhores sistemas de educação do mundo. De acordo com os autores, nos 30 anos, o sistema criou um conjunto singular e inovador de suposições filosóficas, currículo e pedagogia, método de organização escolar e desenho de ambientes que, tomados como um todo unificado, é chamado de abordagem Reggio Emília. Essa abordagem incentiva o desenvolvimento intelectual das crianças por meio de um foco sistematizado sobre a. Aí você vai ter que escolher. Você tem modelo VUNESP, são 6 alternativas, e eu quero que você opte por uma delas, ou coloca no chat, ou fala.
porque é importante que você veja isso como um teste. Letra A, total exclusão da linguagem escrita. Letra B, individualização da aprendizagem. Letra C, zona de desenvolvimento real. Letra D, representação simbólica. Letra E, autonomia plena da criança e ausência de intervenção pelo professor. Ah, que legal que está variado. Até marcar aqui, ó, já temos. A maioria acertando, mas vamos ver por que algumas pessoas ficaram confusas. Vamos lá, ó. O que está confuso aqui? Está confuso aqui quando a gente fala aqui, ó, ausência de intervenção pelo professor. Você é professora, né? Você é professor, que nem eu. Ah, mas não tem como, viu? Na educação infantil, a gente não intervir. Como diz uma colega lá da escola, se a gente não intervir, morre gente ali. Então, isso aqui é uma coisa que não funciona na realidade. Só essa parte, tá? O professor, ele sempre vai intervir. Nem que seja para a criança não, sei lá, se machucar. Porque a gente está falando de educação infantil. Bom, vamos tentar eliminar algumas coisas aqui. Então, essa aqui a gente eliminou por causa dessa ausência de intervenção. O que a gente podia eliminar mais aí, gente? Isso aqui, ó. Como é que dentro da escola a gente vai excluir a linguagem escrita? Não tem como. Porque, olha, aqui fala que o foco tem que prestar muita atenção, gente, no enunciado. O enunciado aqui fala assim, ó, fala foco. Foco é o principal, foco sistemático. Tem escrita? Difícil, né? Então, estamos aqui entre a B, a C e a D. Vou olhar no chat para ver quem está ganhando. Não, eu acho que quem está ganhando aqui no chat. Ah, que a Solange ficou entre a E. Eu não entendi, Solange, que você falou que ficou entre a E e a qual mais? Aqui. Eu fiquei entre a E, porque fiquei assim, ó, autonomia plena da criança e ausência de intervenção pelo professor. Aí eu falei, ausência de intervenção, aí eu parei. Então, eu tinha ficado entre a D e a E, mas aí quando eu vi a ausência de intervenção, eu falei, aí eu parei. Aí eu fui na D, representação simbólica. Deu para ouvir? Deu, claro que deu. Estou aqui pensando no seu raciocínio. Eu achei que essa questão ela se torna um pouquinho mais difícil para quem não está na educação infantil. Por que eu estou falando isso? Né? Vamos já adiantar, para não fazer muito suspense, que a certa é a D. A maioria acertou. Tá? A certa é a D. Mas se a certa é a D, a ideia de representação simbólica é um conceito que não é muito claro para quem não atua diretamente na educação infantil. Já volto a falar disso, vamos voltar a eliminar, tá? Aqui, ó, a letra B, ela está eliminada por essa questão aqui da individualização. Por que eu estou falando isso? Qualquer um de vocês que trabalha numa escola pública hoje sabe
que a ideia de individualizar a aprendizagem, ela é doida, né? Como que você vai tratar individualmente se vão te dar um grupo de alunos? Está falhando a canetinha aqui como se fosse uma canetinha de verdade. Então, a B também não é. A C, ela traz um complicador. Qual é o complicador da C? É saber com clareza o que significa esse conceito. Esse conceito aqui do Vygotsky, que eu vou aproveitar e explicar agora, que é bom que você guarde. O Vygotsky, ele vai dizer que todo ser humano aprende a partir do que já sabe. Então, eu sei várias coisas. Eu sei, por exemplo, fritar bife. Eu sei. Se eu já sei fritar bife, essa é minha zona de desenvolvimento real. Aí eu vou para a sua escola lá e você vai ser meu professor, minha professora. Você vai ficar focado no bife que eu já sei fritar? Não. A sua função de professor é falar, bom, a Selma já sabe fritar bife. Vamos, então, ensinar a Selma, sei lá, a fazer churrasco. Uma coisa maior. Aproveitando o que eu já sei. Então, você vai ter que me levar, a partir do que eu já sei, a aprender uma coisa que a professora, você, planejou para mim. Conhecendo o que eu já sei. Então, o foco de um professor que pensa nesse conceito do Vygotsky não é a zona de desenvolvimento real. O foco do professor tem que ser a zona de desenvolvimento proximal, que é um outro conceito. O que eu sei está perto do quê? Entende? Se eu já sei escrever o meu nome, que começa com S, a minha professora pode me levar a escrever muitas outras palavras com S. Com C. Porque a minha zona de desenvolvimento real permite o desenvolvimento proximal, permite que eu amplie meu conhecimento a partir do que eu já sei. Então, essa questão, essa alternativa C, ela não faz sentido por isso. O conceito de desenvolvimento real não é esse que é o foco do professor. Isso é o que eu já sei. O professor, ele tem que ampliar o que eu já sei. É zona de desenvolvimento proximal. O foco é esse. O real é a base. Isso mata também a nossa alternativa C. Veja que essa foi a mais difícil de descartar. Porque, por exemplo, a B você descartou pela palavra individualização. A E você descartou pela ideia de um professor que não pode intervir, ausência de intervenção. Mas a C, você teria que conhecer a teoria do Vygotsky para entender por que não é essa zona que pode ser foco de nada. E escolher a alternativa correta para essa questão, a maioria conseguiu fazer isso, mas é muito importante que vocês entendam que para acertar uma questão dessa, você tem que ter uma certa intimidade com a educação infantil. Por quê? Porque quando você lida com crianças pequenas, você sabe a importância da representação simbólica. E o foco do professor, que acredita nas várias linguagens da criança, é ampliar isso. Eu queria deixar claro uma coisa aqui, gente, que se você tem lá da tua turminha, né? Você tem o aluno que desenha, você tem o aluno que fala, você tem o aluno que... Cada um com a sua linguagem. Você precisa
necessariamente levar, ampliar a linguagem para todos. Você viu? Quando eu apresentei os livros, eu falei da questão da arte. Na sua turminha tem alguém que dança pra caramba, ou que joga bola bem. E tem alguém que nunca jogou bola, e alguém que não sabe que pode dançar. O professor tem que considerar, levar todas as crianças a ter contato com todas as linguagens. Compreendem isso? É importante, tá? Não é dizer assim, não, então o que joga bola vai jogar bola, o que desenha vai desenhar, o que dança vai dançar, o que escreve vai escrever. Sim, mas todos vão ter que fazer tudo. E as pessoas têm linguagens diferentes, habilidades diferentes. A gente também, né? Como professor. A Kelly tinha colocado lá no chat, assim, se o distrator, aí seria a palavra ausência. Ausência de intervenção. Nesse caso, sim, porque a ausência de intervenção num professor de uma turma de educação infantil é perigoso, né, gente? Quem está lá sabe. Não pode. O professor de educação infantil, ele intervém, ele cuida. E esse cuidar é intervenção. Então, é sim um distrator. Outro livro aí que eu falei, né, que é o que fala de arte. Uma das linguagens é a arte. Toda criança, ela gosta de dançar, de desenhar, de cantar. Mas o ensino de arte nas escolas, ele é muito ruim, no sentido de que, como nós, professoras, né, de Fundamental 1, professores de educação infantil, a gente não tem aquela formação em arte maravilhosa. E nem sempre na nossa escola existem profissionais do ensino de arte para acompanhar isso. Em algumas redes tem, em outras não. E o ensino de arte, muitas vezes, acaba virando uma reprodução. O aluno aprende a pintar com guache, o aluno aprende a usar grafite, argila. Ele aprende algumas técnicas. E aí, ele é levado a reproduzir modelos. Olha, eu estou cansada de ver na minha escola todo ano os alunos produzindo réplicas das mesmas obras de arte, que eles expõem no corredor, passo lá, eu vejo. Agora, o que essa autora prega é que não é esse o trabalho que a gente tem que fazer. A gente tem que deixar a criança criar, se expressar da forma que ela quiser. Então, a arte é uma linguagem essencial da experiência humana. Eu acho interessante, quando eu li esse livro, eu pensava muito em mim. A gente tem essa dificuldade. Né? Se eu pergunto para você, você escreve poesia? Eu falei, eu não, né? Você pinta quadros? Menos ainda. Então, a gente não se vê no papel do produtor da arte. E é necessário produzir a arte. Porque é assim que a gente vai aprender a fruir da arte. E quando a gente olha uma obra de arte, né? Também a gente tem aquela questão da nossa ignorância. Falar, eu nem acho isso bonito. Quem disse que a arte tem que ser bonito? Da onde que a gente tira essa ideia? De um determinado tipo de arte. Então, esses autores colocam isso em discussão, que a arte
ela não é isso. A arte é uma linguagem, é uma forma de comunicação. Então, todo mundo pode produzir arte. E todo mundo pode fruir, apreciar arte. E a escola tem que se dedicar a isso. Como é que é o ensino de arte? O ensino de arte, então, ele é importante, porque ele é uma linguagem importante. Mas o professor precisa incentivar o aluno a criar, a produzir a sua arte, a experimentar. Porque senão a arte não vai fazer a sua principal função, que é ser uma linguagem. Como assim ser uma linguagem? Se eu não deixo que a criança produza a arte para expressar o que ela sente, então a arte não é uma linguagem. Outra coisa importante é que o aluno ele tem que ter contato com a arte, acesso à cultura, às experiências estéticas. E aí, quando eu estava lendo o livro, né, que eu te contei, eu ficava falando, meu Deus, eu tive tão pouco isso na minha vida, tão pouco acesso. Por isso que eu gosto, né? São oportunidades da gente rever a nossa trajetória. Porque a gente pode aprender sempre. Então, a arte, ela é algo muito individual, já que é uma linguagem. Então, o professor, ele não tem que ver se o que o aluno produz é o que ele espera. Ele tem que levar o aluno a ter contato com variadas formas de arte e produzir a arte que ele quiser, sabendo que a arte é uma linguagem. A arte como linguagem é uma forma da gente aprender sobre a gente e sobre os outros. A gente está estudando assim, a gente é levado a pensar sobre muitas coisas. Isso aqui é algo muito interessante você pensar. Os livros que você leu, literatura é arte, os filmes que você viu, cinema é arte. Todos te disseram alguma coisa, porque a arte é linguagem. E quanto mais você ampliar isso para você e para o seu aluno, maior a possibilidade de expressar o que a gente sente, de ter ideias. Mas é a questão desse também, ó. Miriam Celeste Martins e as outras autoras desse livro, Didática do Ensino de Arte, A Língua do Mundo, Poetizar, Fruir e Conhecer Arte. Escrevem que o homem, criador de signos, tem uma ferramenta especial. Essa ferramenta especial do ser humano que as autoras apresentam na abertura do livro é o quê? Qual é a ferramenta especial que o ser humano tem? Então, vamos entender a questão. Eu acho isso aqui muito importante, entender a questão. Criador de signos. Signos são símbolos. Que nem quando a gente estava brincando aí com os emojis, com o coraçãozinho, com o positivo. O homem cria essas coisas. Pode falar, Ana Paula. Ana Paula, você levantou a mão. Não quer falar? Ah, foi sem querer? Que pena, viu? Que eu gosto que participem. O pessoal já está fazendo ali a questão, porque aí você vai ter, né? Ah, todo mundo já acertou? Essa foi fácil demais para vocês? Foi. Então, o homem, ele cria signos. Signos são símbolos. E aí, vocês acertaram colocando a letra D.
É aqui, ó. Ah, que bagunça que eu fiz aqui com o slide. Desculpa, gente. A letra D, a linguagem, é uma coisa muito especial que o ser humano tem. Tudo mais é do homem. A escrita, a música, o teatro e a pintura. Só que todos esses são linguagens. Então, a palavra linguagem, eu acho que é legal você reforçar essa ideia. A palavra linguagem ela é muito ampla. Então, a linguagem é toda forma de expressão do pensamento. Toda forma de expressão do pensamento é linguagem. As linguagens se ampliam cada vez mais. A questão 2, eu acho que está comentada, né? Vamos seguir adiante. Para falar do outro livro, aquele que eu comentei com vocês, que é da prática Freinet. Freinet. Você lembra disso? Você estudou isso aí na faculdade, né? Que ideia que é essa? É a ideia de que a gente aprende pelo trabalho. Olha, experimentação, autonomia e expressão livre. O aprendizado, segundo, né, essa prática, ele vem do fazer. Então, o professor ele tem que respeitar as formas de comunicação e expressão das crianças, porque cada um traz a sua linguagem para a sala de aula. E o professor tem que ajudar essas crianças a entender que não importa qual é a sua linguagem, o que importa é que ela pode ser desenvolvida. Ah, mas desenvolvida como? Aí é que entra a atuação do professor, criando aquilo que a gente chama de aula, né? As atividades, os mecanismos para que o aluno participe e aprenda. Pensando nisso, né? Se o professor ele ensina matéria, ele explica a matéria, ele dá um texto sobre a matéria, se ele faz questões sobre a matéria, percebe que ele só está valorizando uma linguagem? A escrita. A escola é muito assim. Então, o que essa prática está dizendo? Que um aprendizado significativo, obrigatoriamente, ele tem que contemplar outras linguagens. Agora você vai entender com clareza isso. A ideia do estudo do meio, que é da prática, Freinet, ela deixa bem claro isso. Então, se você sai com as suas crianças para dar uma volta pela escola, pelo quarteirão, com um objetivo estabelecido de aprendizado, isso é um estudo do meio, é um passeio. Olha que interessante. A partir disso, você está privilegiando outras linguagens. Isso dá uma volta com os alunos, é muito diferente de você mandar que eles leiam um texto. Ver uma formiga caminhando no jardim da escola é um aprendizado completamente diferente do que um texto sobre as formigas. E ver um vídeo de formigas, diferente também. E fazer uma peça de teatro, que as crianças vão ser formigas. São linguagens diferentes. Então, o professor ele tem que propiciar isso. E se for seguindo a ideia da Gláucia Ferreira, é sempre com atividades em que o aluno aprenda fazendo.
fazendo o quê? O que for. O que for. Plantando, mexendo, criando, desenhando, esculpindo. Ação. Né? Então, é a ideia de uma pedagogia que acredita que quando o aluno se envolve com a atividade, e ele se envolve de corpo inteiro, tá? Não é só cérebro, nem mão escrevendo, envolve o corpo inteiro, ele vai ter uma aprendizagem mais significativa, porque você ampliou as possibilidades deste aluno conhecer o objeto. O objeto é aquilo que ele quer aprender. Então, quando a gente pensa, né, nesse tipo de trabalho, é possibilitar a construção coletiva. Então, vamos voltar no exemplo da formiga. Você saiu com a sua turminha para ver as formigas. Teve aluno que pisou na formiga? Tem. Tem aluno que ficou encantado que a formiga carrega uma folha grande? Tem. Tem aluno que queria saber onde a formiga mora e que ele seguiu a formiga. Tudo isso acontecendo e um e outro falando ou desenhando, mas expressando aquele conhecimento que ele absorveu. Isso pode ser usado no coletivo. A gente pode aprender muito sobre as formigas se nós formos 10, 15 pessoas. Cada um vai aprender do seu jeito. E cada um tem que ter a oportunidade de se expressar livremente. Né? Se o teu aluno diz que ele matou a formiga, isso tem que ser conversado. Por que ele matou a formiga? Porque ele é grande, a formiga é pequena, ou porque a formiga morde. Por que a formiga morde? Tudo tem que ser conversado livremente. A ideia, né, da autora é que uma educação desse tipo, ela é uma construção coletiva. E o que ela ensina para o aluno é a democracia. Vou recuperar só para reforçar essa ideia. Saiu com seus alunos para um estudo de meio, foram ver alguma coisa. Cozinha, sala da diretora, o jardim, qualquer coisa é objeto. E cada um vai ter uma percepção diferente. E é muito importante que as crianças tenham a oportunidade de trocar isso. Todo mundo tem, né, aquela criança que vai falar assim: posso desenhar a formiga? Pode. Pode desenhar a formiga. Pode tudo. A criança, ela tem que ter autorização, né, autorização entre aspas aí, porque ela é livre para se expressar, para mostrar a sua linguagem. E nós, professores, também. Quando a gente pensa nisso, a gente fica um pouco assim, impactado. Nós também temos que ter essa liberdade. Voltando. Esse livro, né, Palavra de Professor, Professora, ele reflete sobre um tipo de prática pedagógica que é baseada na autonomia, na experimentação e na cooperação. Veja que eu não disse em nenhum momento que é para ninguém lá pesquisar a formiga sozinho. É o coletivo, porque cada um aprende da sua maneira. A gente também falou que há quem queira falar, há quem queira desenhar, há quem queira representar, que as linguagens são diversas. E o que é legal nessa prática é que o professor percebe na hora se deu certo. É uma prática reflexiva. O professor propõe a atividade e imediatamente ele percebe se deu certo. O professor, ele é todos os autores que eu estarei falando por muito tempo aqui.
ele é o mediador. Ele tem que facilitar o aprendizado, mas ele respeita cada aluno. A gente está abandonando aqui a ideia daquele professor sabe tudo que ensina. Eu sei tudo sobre a vida das formigas, então eu posso ensinar para vocês. Não, essa metodologia da escola tradicional não funciona dentro dessa pedagogia. O aluno é que vai lá. O professor propõe a atividade e respeita aquilo que o aluno devolver. E sempre, sempre trabalho em grupo, aprendizado coletivo. De novo, né? Lembra, na escola tradicional a gente quer tirar 10, né? Mas se todo mundo tirar 10, aí não tem graça. É uma ideia competitiva. Essa pedagogia abandona isso. A ideia aqui é colaborativa. Fazer um teste desse aí também, com base na obra, palavra de professor, assinale a alternativa correta sobre como a autora interpreta o papel do professor ou da professora dentro da perspectiva da pedagogia Freire. A gente vai lendo, né? E se você já achar alguma coisa errada ou muito certinha, você já pode se manifestar. Letra A. O professor deve atuar como principal fonte do conhecimento. Olha, a pessoa já está fazendo. Conduzindo o ensino de forma tradicional para assegurar que todos os alunos alcancem o mesmo nível de aprendizagem. Essa aí vocês eliminaram rapidinho, né? Por que vocês eliminaram rapidinho essa aí? Porque, olha só, que absurdo que é isso aqui. Os absurdos tem aqui. Professor, principal fonte de conhecimento, isso aqui já era, gente. Perdemos para o Google faz tempo, né? Forma tradicional, não. Nenhum autor defende pedagogia tradicional. Todos os alunos, mesmo nível, isso não existe. Então, não serve. Vocês já fizeram, né? E já acertaram, pelo que eu vi aqui. A pedagogia Freinet, segundo Glaucio Ferreira, enfatiza a avaliação quantitativa do desempenho dos alunos para medir objetivamente o progresso individual. Acabei de falar para vocês. Essa pedagogia defende o trabalho coletivo, de grupo, colaborativo, não tem nada individual. E a avaliação quantitativa é aquela da escola tradicional, que você faz uma prova de 10 questões, se você acertar tudo, você tira 10. Se você acertar 2, você tira 2. Ideias superadas da pedagogia. Como vocês já acertaram, me permitam comentar as erradas. Falar da E. Para Glaucia Ferreira, a prática Freinet é incompatível com a educação infantil, pois as crianças ainda não possuem maturidade suficiente para atividades autônomas e participativas. É exatamente o contrário, gente. A criança, muito cedo, ela tem que ser ensinada. Ela tem que ter liberdade para participar. Isso é uma prática de educação infantil, sim, e de fundamental também. A obra defende que o principal objetivo da educação é o desenvolvimento da competência técnica. Não, né? Mercado de trabalho, economia, não mesmo. Então, vocês acertaram com brilhantismo quando vocês assinalaram a C. A prática pedagógica sugere que o professor deve ser um mediador que facilita a autonomia dos alunos, permitindo que explorem suas próprias formas de expressão e desenvolvimento por meio de atividades livres e colaborativas. Percebem como isso combina direitinho com tudo que a gente falou do ensino de arte?
valorizar as várias próprias formas de expressão e desenvolver. Nenhuma pergunta? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Esse livro aqui, eu diria que ele é sensacional. Por quê? Eu já trabalhei com projetos em educação de Fundamental 1. Mas esse livro, ele mostra como trabalhar a pedagogia de projetos na educação infantil. Pedagogia de projetos envolve algumas coisas muito importantes, né? Como aprendizado ativo. Ativo agora é o aluno ativo, o aluno que procura o conhecimento, e interdisciplinar. Porque quando a gente pensa num projeto e escolhe um assunto para trabalhar no nosso projeto, por mais simples que ele seja, você vai precisar misturar a história, a geografia com ciências, vai precisar de português, de matemática. Entendam, né, que o mundo ele é sempre complexo. Qualquer coisa que você olhar, seja um anel, uma nuvem, uma pedra, uma criança, qualquer coisa que você olhar, você só vai poder entender se você usar as várias disciplinas. Para que eu entenda uma criança, eu vou ter que olhar muita coisa. Se ela está na escola, se ela não está, quantos anos ela tem, o que ela faz, como é o jeito dela. O que eu estou querendo dizer é que qualquer objeto sobre o qual eu me debruce para entender, eu vou precisar de várias matérias escolares. Porque o mundo ele é uma coisa una. A escola é que dividiu, separou as matérias, português, matemática, ciência, geografia, história, arte, educação física. E isso prejudica a compreensão da realidade. Porque nenhuma matéria é capaz de te fazer entender uma realidade, nenhuma. Então, a ideia de trabalhar com projeto é você ter todas as matérias como suporte para você entender qualquer realidade. A que realidade que eu estou falando? Ué, do projeto. Pode ser um rio, pode ser uma galinha, pode ser uma festa junina. Você pode fazer o projeto que você quiser. Nenhum projeto de nenhum tema vai poder ser estudado por uma matéria só. Então, o projeto ele é sempre interdisciplinar. Os alunos têm que estar presentes na escolha do projeto. Por quê? Porque se o projeto não interessar para ninguém, ele não funciona. Então, o projeto é sempre de um tema que interesse para o aluno. Aí a gente passa a investigar esse objeto de estudo. Como a gente está falando de linguagem hoje, não pode esquecer em nenhum momento que você precisa integrar o máximo de linguagens. Uma gincana, uma festa, facilita fazer isso. Uma feira de ciências. Então, os alunos, eles têm que estudar, eles têm que aprender, e eles têm que devolver em forma de linguagem isso. Então, trabalho com projeto é isso. E como que isso já acontece em muitas escolas, né?
o professor, junto com os seus alunos, ele escolhe um tema. Que tema? Por exemplo, sei lá, meio ambiente. Isso é um tema principal. E aí, junto com as crianças, vai definir um recorte desse tema. Porque, como eu disse, não pode ser um tema que não interesse para o aluno. O aluno tem que investigar, aprender, pesquisar. Aluno de qualquer idade. Então, a ideia de procurar e valorizar algo que interesse o aluno é a ideia de envolver o aluno nisso. O que mais? O que mais? Integrar as várias linguagens, as várias formas de expressão. Não importa se o trabalho é sobre o riozinho que passa atrás da escola, é preciso discutir com as crianças. Não dá para fazer uma dança, um teatro, um jogo, uma poesia. Há várias formas de expressar. Todas têm importância. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, gente. É que a ideia de linguagens que tem que ficar para você, independente do autor, é essa. Toda forma de expressão é uma linguagem. E toda ela tem que ser valorizada. Toda linguagem. O jogo na quadra não pode ser menos importante do que a redação na sala de aula. Esses projetos, eles têm sempre que ser construídos a partir de problemas reais. E aí você está pensando, mas a gente está falando de educação infantil? Sim. Há problemas reais, mesmo por uma criança muito pequena. Eu vi numa escola, sou de Jundiaí, né? Numa escola de educação infantil daqui, os alunos queriam saber por que não servia chocolate na merenda. Porque quase todos gostavam muito de chocolate e nunca tinha. E aí eles foram entrevistar a mãe, a avó, para ver o que todos achavam. E eram crianças que nem escreviam. Mas falaram na sala de aula. E trouxeram ideias sobre este assunto que interessava para eles. Isso é uma maneira de valorizar aquilo que o teu aluno consegue fazer do jeito dele. E ampliar, tá? Tem que ter sempre essa ideia. Não é que você vai valorizar, ai, que legal. Legal? E que mais? Né, gente? Tá, a escola é para isso. Há uma questão sobre isso aí também. Sobre as concepções defendidas por Lúcia Fonseca no livro Universo na Sala de Aula, uma experiência em pedagogia de projetos. Qual a alternativa correta? A pedagogia de projetos, segundo a autora, limita-se ao desenvolvimento de competências técnicas e não inclui habilidades emocionais ou sociais dos alunos. Preciso mudar isso aqui para eu possa. Vocês já estão fazendo, Otávio já fez, Adriana já fez. E a Glaucia já fez e todo mundo acertando. Joana, parabéns, gente. Acho que escolher as questões estão fáceis demais, hein? Para todo mundo assim, arrasando aí. A letra A, ela está muito errada mesmo. Por que a letra A está muito errada? Porque, olha aqui, gente, por que a letra A está muito errada? Competências técnicas, excluir habilidades emocionais ou sociais dos alunos, isso não existe. Como é que a gente vai desprezar? A gente está falando de crianças aqui. E a B, por que a B está errada? A pedagogia de projetos, o professor deve adotar um papel de protagonista.
Não, 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 não. É o aluno que é protagonista. Professor é facilitador, professor é mediador, mas nunca protagonista. O professor, né, é muito ansioso. Eu vejo isso muito nas escolas. O professor ele quer muito que o aluno se desenvolva, que ele faça, e às vezes ele atropela. A gente precisa entender que o ritmo não é o nosso, é o do aluno. Isso que é difícil, eu sei. A gente sabe, né? Tem tanta coisa para fazer, para trabalhar. Vamos ver por que a D está errada? A D está errada. Por causa aqui, ó, atividades predominantemente individuais. Não, nada disso. Sem colaboração, não. Os autores todos prezam coletivo, a colaboração, nada individual. Aí está errada por quê? Ambiente de aprendizagem estático e estruturado. Isso é coisa da escola tradicional. Então, vocês acertaram aqui, ó. Pedagogia de projetos valoriza o contexto e o interesse dos alunos, incentivando a exploração de temas que estejam relacionados à vida e à realidade dos estudantes. Isso é fundamental. Seja fundamental 1, seja no infantil, o tema do projeto tem que ter relação com a vida e com a realidade do aluno. Tem que pensar, isso aí é o básico do básico. Olha aí, ó, já chegamos no último livro, o livro do Vallon. Acho que você estudou quando você estudou Piaget, Vygotsky e Vallon. O livro também aparece, né, em muitos e muitos concursos. A ideia do Vallon é a ideia de. A gente sempre fala assim, é do afeto, né? O Vallon é uma palavra que desde a faculdade, aprendi errado na faculdade, viu? Vou até esclarecer para vocês. A ideia de afeto. Eu achava que afeto era o que eu chamo de afeição, carinho. Naquele momento, quando eu estava na universidade, eu entendi que o Vallon ele é um médico, ele é psicólogo, ele estudou filosofia, e eu entendi que ele falava do emocional do aluno que interferia na aprendizagem. Depois de muitos e muitos anos, né, eu entendi que ele não fala de afeto no sentido de afeição. Ele fala no afeto no sentido de ser afetado, de aquilo que a escola proporciona para o aluno tem que ter a ver com a vida dele. Tá? Não é uma coisa emocional, mas é uma coisa que toca. Pode ser emocional, mas não é necessariamente emocional. Então, Vallon, assistindo, era um médico, psicólogo, filósofo, que morreu quando eu nasci, né, na metade do século passado. Ele pregava que a escola, o ensino, seria positivo se afetasse a criança. O que é afetar a criança? Vou explicar o contrário, que eu acho que fica mais fácil. Quando eu estava na escola e eu era pequena, me ensinavam coisas que não faziam nenhum sentido para mim. Tá? Por exemplo, quando eu estudei, não sei com quantos anos,
circunferência e círculo. Me explicaram que corda é uma linha lá que atravessa a circunferência, raio, diâmetro. Eu até decorava. Mas eu não achava nenhum sentido naquilo. Isso significa, nas palavras do Valon, que aquilo não me afetou, não me tocou. Porque não tinha sentido. Eu acho que aconteceu com você também. Alguma coisa que não te afetou na escola. Às vezes, né, quando os alunos são maiorzinhos, eles riem. Eu vejo alunos que acham muito engraçado certas conjugações verbais, certas operações matemáticas, de tanto que aquilo não significa nada para ele, chega a ser risível. Então, é nesse sentido que o Valon fala que aquilo que a escola trabalha tem que afetar a criança. A linguagem, né, da criança, a linguagem do ser humano, ela nunca é algo uno. Lembra que eu falei para vocês no início da explicação? A gente pensa e a linguagem é a maneira como eu coloco o que eu penso para o mundo. Pode ser falando, desenhando, dançando, representando, escrevendo. Tá? É o meu pensamento que eu expresso com uma linguagem. O Valon percebia que isso inclui o corpo todo da pessoa. Né? A gente não fica, às vezes a gente não fala que a colega está vermelha de raiva. O vermelho do rosto dela, né, aquele rubor, é uma linguagem, representa. Quando a minha diretora atravessa o pátio, pisando forte, marchando, eu sei o que significa aquilo. É uma linguagem. Quantas vezes o aluno não se ausenta da aula, se ele puder, diz que vai ao banheiro, ele está expressando alguma coisa. Então, a linguagem, ela envolve o corpo inteiro. Emoções, pensamentos e o corpo inteiro. E aí o Valon dizia que a escola, então, tem que se preocupar com o desenvolvimento de tudo isso. E o que afeta as pessoas quando a gente pensa no desenvolvimento da emoção, do pensamento também? Sei lá, ah, meu Deus, o mundo todo. Exatamente. Tudo afeta. Tudo influencia. E a escola tem que estar atenta para isso. Por isso que cada escola que a gente vai trabalhar é diferente. Vamos lá. O Valon dizia o quê? Né? Que o desenvolvimento da criança é o resultado de 3 coisas. A inteligência, né, que eles chamam de cognição, também a emoção e a motricidade. Precisa chamar muita atenção para você não esquecer mais que essas 3 coisas estão ligadas. Emoção, cognição e motricidade. Tenho certeza que na sua vida de professor, de professora, você já viu uma coisa afetar a outra. Eu já vi criança que chegou na minha sala e a mãe me falou assim, ela sabia escrever. Sabia e não sabe mais. E aí, depois eu descobri que aquela menininha que sabia escrever teve que se mudar de casa repentinamente, perdeu a escola, a professora, os amigos.
Então, olha que interessante. A emoção dela atrapalhou a cognição, porque ela não escreve mais. Por outro lado, acontece o contrário também. Enfim, são 3 setores que compõem o desenvolvimento: a emoção, a cognição e a motricidade. Então, o desenvolvimento de qualquer criança vai sempre envolver um equilíbrio complicado desses 3 setores. E a escola precisa desenvolver integralmente essa criança. Então, tem o corpo físico, a motricidade, tem a emoção e tem essa parte intelectual. Então, a escola precisa abandonar a ideia de que ela cuida do cérebro, do intelecto. Não. Por quê? Porque não dá para fatiar o ser humano. Então, se você... quer ver uma coisa que aconteceu? Isso acontece com todo mundo. Sabe quando a gente odeia história, ou ciências, ou geografia? Até aparecer aquela professora legal, aquele professor especial. E aí você fala, ué, eu não odeio, até gosto. Verdade? Foi o emocional que foi tocado. Porque a história, a geografia, é a mesma. Mas quando mudou de professor, mudou tudo. Ficou bom ou ficou ruim. É isso aí, Vanessa. Às vezes fica ruim também. Toda semana eu encontro criança que fala, eu estava entendendo tudo de matemática com a professora fulana. Aí ela saiu de licença, porque ela foi ter nenê, e veio o substituto. E eu não entendo mais nada. Isso pode ser emocional. E a gente tem que dar conta disso. Eu sei. Sei que você está falando que você já dá conta de muita coisa. Mas o que não pode mais acontecer é quem trabalha com educação achar que ele cuida só do intelecto, porque ninguém é só intelecto. Né? Quantas vezes na nossa vida você no trabalho ou na faculdade não foi mal? Porque sua mãe está doente, porque o seu cachorrinho morreu, porque você levou fora da namorada. A emoção atravessa. Todos somos iguais. E a gente não pode esquecer disso. Às vezes tem mais alguma novidade nisso, né? Então, o professor, ele é o elemento que está consciente de tudo isso. Por isso, ele tem que se preocupar com o ambiente. Porque o ambiente também educa ou deseduca. Fala, o que é se preocupar com o ambiente? É saber que tudo afeta o teu aluno. Há escolas que são mais ou menos acolhedoras, assim como professores. E isso afeta os alunos. Vallon, ele dizia assim que tem fases do desenvolvimento. Então, aquela criança lá da educação infantil, ela ainda está numa fase muito emocional, muito impulsiva. Ela vai amadurecendo, né? A gente aprendeu isso com Piaget também. Ela vai amadurecendo. Mas o que importa é que o professor, em cada fase, ele tem que entender como é que aquela criança funciona. Quem trabalha na escola particular sabe, né? Que tem mãe de criança de 8 anos preocupada com o Enem. Né? Fala, não, mas tem que alfabetizar voando, porque depois veio o Enem, depois veio a USP, a Unicamp. Agora, nós, profissionais da educação, é que temos que saber que as fases... Não pode ter você não pode atropelar uma criança no desenvolvimento dela. Você fala, a escola particular faz isso. Faz, gente. Faz isso. E a gente ainda dá dinheiro para eles fazerem isso. Só que a gente tem que saber que isso não é o certo.
Tem criança que se adapta. Tem. Tem criança que aprende a ler sozinha, com 5 anos de idade. Tem. Tem criança que aprende apesar de um professor. Tem. Só que cada um é um. E um professor, ele tem que respeitar isso. Que a criança que aprende a ler sozinha com 5 anos, ela é tão normal como o menino que aprende com 9. Ah, Otávio, isso aí, então, é um pecado. Eu tenho criança com agenda de executivo. O menino não tem 1 hora livre no dia, só na quarta-feira, às 3 da tarde, que pode brincar. Criança aprende brincando. Né? As pessoas fazem muitas coisas terríveis e erradas na educação. É isso mesmo, Ana Flávia. Fica todo mundo doente de ansiedade, depois da depressão, depois da crise de pânico. O professor, como profissional da educação, ele tem que entender isso tudo. Não estou dizendo, gente, que o professor também não faz tudo errado com os filhos dele. Eu fiz, você faz. A gente erra. Só que a gente tem que compreender a coisa profissionalmente. Caroline, é isso mesmo. Parece que estão competindo o tempo todo nesse jeito acelerado de viver. Isso é ruim. As pessoas não conseguem mais assistir um filme. Não conseguem nem ouvir mais a mensagem do WhatsApp. Tem que acelerar. Todo mundo é lerdo. A gente precisa estar atento. Na nossa vida pessoal, claro, mas na nossa vida profissional é indispensável, porque a gente lida com crianças. Colocar essa pilha na criança não é uma postura adequada para quem entende. E nós temos que entender, para isso que a gente está estudando. Cada criança tem um ritmo, uma forma de se expressar. A emoção atrapalha. Atrapalha nós, atrapalha eles. O desenvolvimento físico depende também da emoção. Eu acho uma coisa tão interessante na educação. Quem tem filho sabe. Todo bebê dança. Dançar é uma ação humana básica, elementar. O bebezinho de fralda dança. E aí eles vão crescendo, né? Aí eles param de dançar. E aí, principalmente os maridos, os namorados, nunca mais querem dançar na vida. Então, a gente que é educador tem que parar e pensar: quem fez isso com a pessoa que dançava alegremente? Foi a educação de casa, da igreja, do clube, da escola. Então, nós que somos educadores, a gente tem que entender isso profissionalmente. Está errado. Se todo bebê dança, querer ferrar isso, dizer que é pecado, por exemplo, a dança, impedir a dança, produzir adultos que falam assim: ah, não, eu sou muito desajeitado. Eu lido o dia todo com professores, e os professores falam assim: ah, eu sou muito ruim de dança, eu sou desajeitado, ah, eu não sei desenhar, eu não sei pintar. Ué, qualquer criança, você é professor, você sabe, qualquer criança pinta, desenha, o que você quiser. Tá, se você tem uma criança de 4, 5, 6 anos, você pode falar para ela: desenhe um elefante. Ele nunca viu um elefante. Talvez ele te pergunte: como é que é um elefante? Ah, é grande, tem tromba, tem rabo. Ele vai desenhar o elefante. Agora fala para o adulto fazer isso. O adulto, ele foi podado pela educação. Ele fala: não sei desenhar.
Na hora que a gente pega a prova dissertativa lá no concurso, ô, tristeza, a gente acha que não sabe escrever. Caraca, se a gente que é professor não sabe escrever, quem sabe? Mas quem fez isso com a gente? A educação. Quase todo mundo tem medo de prova dissertativa. As pessoas estão com medo até de mensagem de texto agora. As pessoas falam assim: ah, eu vou gravar um áudio que é mais rapidinho. A pessoa não quer escrever. Eu não estou falando de pessoas que têm dificuldade com a escrita, estou falando de professores. Falo com o professor o dia todo. Não quer escrever. A gente é tolhido, a gente tem um sistema de educação que o tempo todo joga na nossa cara as nossas falhas, que não valoriza a nossa criatividade. Então, a gente não sabe escrever, sabe dançar, não sabe desenhar, não sabe cantar. Caramba, hein? Tá ruim, né? Fazer um teste do Valon, que eu quero ter um tempinho agora no final para conversar com vocês. Em relação à dinâmica do desenvolvimento infantil. Galvão afirma que o estudo da criança contextualizada possibilita que se perceba que entre seus recursos e os do meio, e os do seu meio, uma dinâmica de determinações recíprocas, a cada idade se estabelece um tipo particular de interações entre. Então, olha que interessante nessa questão, a cada idade. Essa ideia de a cada idade, ela aparece no Piaget e ela aparece aqui no Vallon. Sabe os estágios do Piaget? Ela aparece também como fases, mesmo quando a gente estuda a Emília Ferreiro, né, a evolução do desenvolvimento da escrita. Mas vamos pensar, que interações que acontecem de forma diferente, que é isso que significa a expressão tipo particular, a cada idade. Deixa eu ver o que é que vocês estão pensando. Letra A é o sujeito e seu ambiente. Já tem gente escolhendo essa. Letra B, os aspectos físicos e o desenvolvimento. Letra C, suas competências e as influências da religião. Letra D, princípios funcionais e linearidade. E letra E, aluno-professor. Vamos examinar mais de perto essas interações. Pensando nisso, interações que mudam a cada idade. Cada idade tem um tipo de interação. A gente pode começar eliminando a C, né? Por quê? Porque a C, ela padroniza aqui uma questão de influências da religião. Isso é tão variado, né? A gente tem num grupo de alunos tantas religiões, ou falta de religiões, que não teria como a gente acompanhar um tipo particular de interações. Mas será que não funciona aí? Que está errado? O que vocês acham? O que mais está errado? Falei que a C está errada, eu tenho certeza. E as outras? Palavra linearidade. Linearidade está ruim mesmo, viu? Porque olha essa ideia que linearidade. A ideia de linha, né? Negócio que segue assim reto, uma linha. Isso, essa letra D, que é essa ideia de linha, ela rompe com tudo que a gente tem falado aqui. As crianças são diferentes.
Não tem como eu achar que a cada idade eu vou poder estabelecer uma linearidade no desenvolvimento. Ó, isso aqui está falando de desenvolvimento infantil. Então, não faz sentido. Então, agora nós temos a A, a B e a E. A B, gente, está muito errada também. Por que a B está muito errada? Porque a B fala aspectos físicos. Aspectos físicos não mudam a cada idade. É algo muito mais complicado. Genético. Não é só a idade que conta. Agora a gente só tem duas. A, que vocês marcaram e acertaram, e a última. Por que a E está errada? Por que não é a relação professor-aluno? Lembra quando eu estava falando do autor? O desenvolvimento infantil, ele tem aspectos emocionais, motores, desenvolvimento do corpinho, e cognitivos, desenvolvimento intelectual. Isso influi na relação do professor com o aluno? Não. Você tem que se relacionar com todos os alunos. E todos os alunos precisam se relacionar com você. Então, isso aqui também. O tipo de relação que a gente estabelece com o aluno não é uma coisa particular. Agora, o sujeito e seu ambiente. Quem já deu aula num bairro muito pobre e já deu aula num bairro de classe média, sabe que é muito diferente. É demais de diferente. É interessante como, se você dá aula num ambiente onde as crianças têm, acho que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, tem aula de natação, tem aula de judô, tem aula de inglês, vão para o balé. Isso é o ambiente dessa criança. Isso vai interferir, sim, no desenvolvimento dela. Nem sempre positivamente, mas que vai, vai. Agora, se você dá aula para crianças que vendem bala no farol para sobreviver, obviamente que isso também vai interferir no desenvolvimento dela. Pensei um pouquinho, né? Daqui é só o gabarito. Pensei um pouquinho. Se você trabalha com um grupo de crianças que é extremamente exigida do ponto de vista do trabalho. E olha que a gente trabalha com situações, às vezes, até piores do que o vender bala no farol. O que isso interfere no seu trabalho, na interação que você tem lá na escola? Essa criança, ela se apropria de outras linguagens. Já tive alunos muito pequenos que, por trabalharem na feira, eram umas calculadoras. Eles sabiam fazer conta de troco. Eu não tinha ensinado subtração, não tinha ensinado nada. Mas eles já sabiam. Eles traziam uma linguagem que dependia daquilo que eles viviam. E olha que coisa interessante, né? Esses alunos, estudando com outras crianças que tinham uma vida diferente,
e que não estavam no mundo do trabalho, eles se sentiam burros. E tinham bastante dificuldade, inclusive, de aprender aquilo que a escola queria ensinar. Em matemática que eu estou falando. A escola precisa estar mais atenta a todas essas linguagens. A escola precisa valorizar. Há muita gente que larga a escola por não encontrar na escola nenhum acolhimento. Atleta, por exemplo, é o cara que joga a bola. Muitas escolas não dão nenhum valor para esse tipo de linguagem. Então, o apelo, né, de todos esses autores é nesse sentido, que a gente entenda que a forma como as linguagens aparecem na escola e no mundo tem que ser reconhecida pela escola. Se você está pensando assim, fala, ué, mas peraí, então se meu aluno quiser dançar funk e fazer coisas assim, que é uma linguagem que eu não acho apropriada para a escola. A escola precisa acolher para, a partir do que o aluno sabe, poder levar ele adiante. Porque quando a escola descarta tudo que é importante para o aluno, seja o funk, seja o futebol, seja o trabalho da criança, que a gente é contra, né? Lógico. Mas o ser contra é uma coisa, ignorar é outra. O professor não pode ignorar a realidade do seu aluno. E ele tem que trazer, ele tem que acolher essa realidade. Eu diria que é até mais amplo, né, gente? Não é só do aluno. É do aluno, é da família, é da comunidade. Às vezes, nós, professores, também precisamos de acolhimento. Para você pensar. Professor negro, professor trans, o professor mais idoso. Todo mundo precisa ser acolhido. E o espaço da educação, o espaço escolar, é o ambiente privilegiado para isso. Além de mais, gente, eu queria ouvi-los um pouco, principalmente no sentido de se entenderam. Eu percebi assim, muitos, vocês acertaram, a maior parte acertou o teste com muita facilidade. Então, eu queria saber se querem perguntar alguma coisa. Todo mundo vai fazer prova da VUNESP, se já fizeram. Ah, Otávio, obrigada. Querem perguntar nada, não, gente? Olha, nós temos um longo percurso pela frente aí. Porque, às vezes, o que eu percebo é que, cada vez mais, os concursos exigem muitos autores, obrigada, Kelly, muito conhecimento, e não dá tempo de ninguém estudar os livros, porque todo mundo tem que trabalhar, ou porque você já leu. Ah, que delícia, Otávio! Todo mundo já leu o livro. Você leu muita coisa desse tipo lá na sua faculdade. Eu sei que você já estudou, mas agora, nessa reta de preparação para uma prova, você tem que recuperar tudo isso de forma organizada. Por que eu estou falando isso? Para você ficar à vontade para perguntar. Porque o ritmo de preparação para uma prova, com tantos livros na bibliografia, é velocidade. Então, se você esbarrar na minha aula, no meu slide, com qualquer palavrinha. Ah, legal, Laís. A intenção é essa mesmo. Obrigada, Miriam, Laís. Eu quero que vocês, ao se deparar com qualquer palavra, qualquer autor, qualquer expressão, pergunta, pergunta. Que coisas como professor mediador, avaliação formativa, PPP. Você fala, todo mundo já sabe? Não, gente.
Todo mundo não sabe. Se você não sabe, você tem que perguntar. Né? Tem que ir dando esse dinamismo de aprendizado agora. E tenham um caderno, viu, gente? Tenham um caderno, registrem. Nossa, Tatiane, meus parabéns. Menina, você passou nos 2. Ai, que delícia, Tatiane. Fiquei até arrepiada agora. Eu sou de Jundiaí. Eu sei o quanto é difícil a gente conseguir entrar em Jundiaí. Trabalhei já em Jundiaí, agora eu não aguento mais. Mas vocês que são jovens, vocês aguentam. Pode falar, Ana Flávia. Agora, gente, de novo foi sem querer, Ana Flávia, que pena, queria tanto ouvir sua voz. Agora a gente vai ter a prova de Vinhedo. Eu sou suspeita para falar, né? Adoro Vinhedo. Paga tão bem quanto Jundiaí, mas é mais tranquilo de trabalhar lá. Mas a gente vai ter mais tempo, semana que vem, na outra semana, a gente vai continuar estudando junto, e aí a gente vai conversando também, sabe, sobre as redes, sobre as provas, e abandonem a ideia de que alguém passa num concurso sem estudar, gente. Isso é mentira. Eu também. Eu estou aqui. Parabéns, Tatiane. Achei lindo, do concurso e do seletivo. Ai, Tatiane, tão bom, tão bom. Você conseguir, é uma grande conquista. Vou dar boa noite para vocês. E você vai trabalhar onde, Tatiane, agora que eu te vi? Por enquanto, em Jundiaí. Se eu conseguir passar em Vinhedo, eu vou para Vinhedo. É isso aí, garota. Eu fiz esse caminho também na minha vida, pois depois a gente vai contando para o povo aí, porque é muito legal, né? A Caroline está falando que ela é nova no caminho dos concursos. Gente, educação é carreira. Nunca parem de estudar. Vocês têm que ser diretoras, diretores, supervisores. Eu demorei de aprender isso. Se você é uma boa professora, se você faz um trabalho que ajuda o teu aluno, e é por isso que a gente não gosta de sair da sala de aula, mas pare e pensa, uma boa diretora, uma boa supervisora, nossa, ela leva essa coisa de qualidade muito mais longe. Quero agradecer demais, demais. Adorei ver você assim, esse depoimento seu, Tatiana, e fiquei assim animada com ele. Semana que vem tem mais. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês. Obrigada, Tchau, tchau. professora. Boa noite. Boa noite.